pessoal, eu tô aqui no jardim de infância. Botânico. Aí, porque eu estou aqui, foi só... Tá bom! Ai, não é um 5. Filha, bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui passeando no jardim, no bosque do jardim. É a primeira vez que a gente vem aqui, né, filha? Você tá gostando, filha? Tô mesmo. Então dá um recadinho para as pessoas do nosso canal. Foi muito legal conhecer aqui. Pra elas virem aqui, né, filha? Eu gostei muito desse lugar. Você quando voltar muito aí tu. Esses tubos que tem ali de entrada, eles são tudo de construção dela, né? Aquilo ali de cima também? Vou comprar também. Também. A entrada era a mesma, né? Você vê aqui o processo de construção aqui foi aumentando pela idade e já está nesse tamanho. Caramba! Viu que a gente chegou bem primeiro? Foi a gente. Não foi você. Já foi, outra árvore, filha. Vamos lá, direto aqui. Deixa eu ver aqui. Aí a planta de cacau. Maiorzinho ali embaixo. Manu, vem cá. Sabe o que é isso, filha? Filha, não mexe, Manuela. Ali o mico ali, ó. De novo, você tá procurando um mico, benção? Vira o mico? Daqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, você vai ver. Ali, ó. Aí. A árvore está sempre descascando, aqui tomou um pouco mais dela, ela já descascou tudo. Mas ela é... Ela tem esse nome, o ferro que ela foi muito fino, ela é para construir ferrovias, principalmente do fundo do trem. Mas ela também conhecida na região como Jucá, sabe, da semente dela, está na época de produção nacional, então você consegue achar. Que é uma... O Jucá ele faz remédio para barriga, popularmente faz garrafada para tratar dor de barriga, para tratar verme, tudo tipo de problema relacionado à barriga. Lembra um camarim aqui? Aqui. Olha que legal. Ele amarra, né? Doce dessa É comestível? na verdade ele é como, não é tóxico, seria combustível, mas como é duro, tem sabor muito amargo, não é apreciado dessa forma. Ele se faz suco dele para tratar problemas, na verdade garrafadas, para tratar problemas de barriga. Entendi. Coloca lá pra poder... E é a semente do café. Isso. Você falou de lá? Jucá. Do cá. É um... A palmeira imperial, que é essa que a gente tem aqui, e essa flor aqui, essa planta chamada bastão do imperador, né? Foram as duas que
Dom João escolheu como símbolo, né, do poder dele. Ele se interessou, né, a palmeira imperial, bastão do imperador. Pode tocar. Né? Esse bastão é sinalizado nos postes. Isso é de verdade? Lugar muito bonito, muito agradável. Impressionante que tem 38 anos que eu não venho aqui. Ou seja, eu nunca vim aqui. Aquele portão lá no fundo era a antiga escola de belas artes da época do Império. Também foi demolida, ficava também no centro da cidade, as duas estavam na lata. Foi demolida e foi trazida para cá a passada dela para ser reconstruída. Os dois foram presentes ao Jardim Botânico na mesma época e passaram a compor o finado das novelas, do Rio Antigo. Ela deve ter uns 60 anos de idade, 70, né? Ela é isso, é um bebezinho. Na Amazônia tem algumas que são milenares, tem 2.000, 3.000 anos, que chegam a mais de 100 metros em relação de altura, em relação à grossura. Nós tomamos conta de toda essa área aqui, né? Às vezes tem umas árvores que juntar 40 pessoas para abraçar, não dá conta, né? Muito alto, muito grande. Os nutrientes do solo ficam na primeira camada até mais ou menos uns 2 metros. Né? Elas não crescem muito mais que as raízes dela. Né? Elas se espalham bem, mas não crescem muito para baixo. Em compensação, para poder fazer sustentação, elas têm outras raízes laterais. Já como que a estrutura faz dessas raízes laterais. Essas raízes acompanham o crescimento da árvore, então elas vão ficando cada vez maiores. Né? Então, elas são open, né? Elas são só de sustentação. Então, uma raiz, né? Imaginando já uma raiz que é muito maior do que essa daqui, que acompanha o crescimento, uma mata fechada que faz eco. Uma batida dessa ecoa para, às vezes, mais de 1 quilômetro. Então, a pessoa consegue se comunicar criando uns códigos. Né? A partir da quantidade de batidas, né? Acaba criando uma comunicação. Muito bonito. Olha, chegando perto, como você fica pequeno, o tamanho da... Esse daqui é um bebezinho. Eu não entendi quando você falou daquela outra árvore frondosa também, que lá não tinha idade dela. Não sei se você vai lembrar daquela que nós passamos Sim. É porque aquela ela já é uma situação diferente. Essa aqui foi trazida aqui para ser plantada aqui. A ocorrência dela é na Amazônia. Né? Aquela outra lá, ela é natural daqui. E ela teve o surgimento natural antes do jardim. Então, não tem como datar? tem como datar, existem técnicas, principalmente pelos anéis de crescimento. Como, por exemplo, a maior parte das árvores cresce mais no verão do que no inverno. Então você vai ver períodos de anéis de crescimento grossos e curtos, né, intercalados. Cada 2 desses, né, finaliza o verão e o inverno, finaliza a idade da planta. Então, a partir desses anéis de crescimento é possível ver qual é a idade. Mas isso, existe uma técnica, é tipo um canudo de metal que vem aqui, né, enrosca, depois puxa e tira sem danificar a planta para fazer essa contagem. Mas uma daquele tamanho, essa técnica não vai conseguir, não tem equipamento para isso. Então, só derrubando mesmo para fazer a contagem da idade. Não dá pra cascar Então, quando ela e se ela vier a cair, que a gente vai saber a idade. Tem muita gente que acredita que é milenar, que já tem mais de 1000 anos, outros acreditam que é, sei lá, mais de 500 anos com certeza tem. Tem quanto tempo de jardim? E pra mim eu acho também. Há 500 anos essa área foi desmatada para formar um engenho aqui e há pouco menos de 200 anos que veio a se tornar Jardim Botânico. Né? Com a chegada, aqui era uma área de Mata Atlântica, né? Que tinha uma aldeia indígena aqui do povo Tupi, do tronco Tupi, povo do tronco Tupi, que habitava essa região. Né? Veio a ser derrotado
colonização, na época de 1576, foi construída a primeira, foi desmatado tudo aqui para formar um engenho de cana-de-açúcar. E se plantou cana-de-açúcar com tudo isso. Aquela casa do centro de visitantes, que é aquela casa branca lá na frente, é a sede desse engenho, a casa mais antiga da Zona Sul. Foi construída ali hoje, tem uma pequena exposição sobre a história do Jardim Botânico. 1808, quando Dom João veio para cá fugindo das guerras lá na Europa, contra a França principalmente, né, ele vai chegar aqui e ele encontra esse espaço como estratégico para construir a fábrica de pólvora, porque era um espaço afastado. A fundação da cidade estava no centro do Rio de Janeiro, aqui ainda era um espaço muito isolado. Ele construiu aqui em 1808, logo que ele chegou, construiu a fábrica aqui e começou a plantar algumas espécies para aclimatação, principalmente para comercialização de plantas exóticas, cravo, canela, esse tipo de planta. Não deu certo. E a fábrica logo não deu certo porque as plantas não se aclimataram. Né? A fábrica, pouco depois também, né, teve que parar suas atividades, então virou um horto, chamou Real Jardim, só quando se formou de fato um jardim botânico aqui. E dali para frente, pouco tempo depois, na verdade algum tempo depois, no começo de século XX, 1900 e pouquinho, de Real Jardim passou a se chamar Jardim Botânico, foi quando abriu para o acesso do público. Então, isso era só para a família real. Então entre 1808, né, entre o século XIX e o XX, que se formou como um jardim de verdade. Mas a gente sabe que teve um período que o foco principal não era o jardim, mas a fábrica. O jardim foi secundário, mas já veio daquela época. Apesar disso, hoje a gente considera como sendo fundado em 1808. Não sabia essa história não. Esse ponto aqui já é mais ou menos o ponto que a gente costuma encerrar. Quando dá tempo a gente desce, que aqui para baixo é a região amazônica, com plantas da Amazônia. É uma área mais contemplativa, não tem pontos históricos. O único ponto importante lá histórico é o Jardim Japonês, que foi construído para celebrar as relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. Né? Tem estátua igual como você mostrou do México? Não tem estátua, tem plantas, tem uma pequena construção como se fosse uma oca japonesa. Né? Tem uma casinha de bambu lá, né? E é o único de ponto histórico, né? Mas é interessante passar para ver um pouco como seria esse ambiente amazônico também. Você vai com a gente ou acabou aqui?